Eu sempre fui isso. O cara é bom, bola no 10. Eu só aprendi. Se o cara é melhor que você, dá a bola no pé do cara e resolve o problema. Essa questão de humildade tem que ter. Hoje não tem muitos no futebol. Aí mandei meu goleiro. Tem goleiro lá? Não, o senhor tirou. Então esquece que tem goleiro. Ou eu faço gol, ou eu levo o gol e nós estamos classificados. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo aqui na Casa da Terra Vermelha para mais uma entrevista. Não somente mais uma entrevista, mas a entrevista, porque recebo um ilustre convidado, um amigo de 40, mais que 40, porque já vou a 57, então são bem mais de 40 anos. Que começo perguntando, Osmar Laureano, muito obrigado por ter vindo até aqui, e a pergunta é, fez tudo já que desejava em termos de esporte, Osmar? Olá, Luiz, que prazer estar aqui contigo, podendo conversar, eu tenho te acompanhado e falar em amizade, né, realmente é um bom tempo, uma longa data aí. Esse fazer tudo, Luiz, eu acho que a gente está sempre na evolução de construir, né? Eu acho que fiz várias coisas, né? Muitas coisas no esporte, ligado ao esporte, e quero fazer mais, e continuo querendo fazer mais. Mas fiz coisas interessantes, talvez não coisas tão boas, né? Que, por minha experiência, talvez, mas acho que fiz muita coisa e quero fazer muito mais coisas. Sim, envolvendo já esse assunto mais pontualmente. Né? É futsal, é futebol de campo, é professor, é como treinador, é como atleta, né? Como descobridor de talentos, é uma rica trajetória. E quando eu falo em mais, porque eu não tinha me dado conta, é mais de 40, a gente começa a se conhecer com 10, 12 anos na montanha, isso. Não é, Osmar? Essa história que tu tenta traçar já, dizendo que a gente fez, né? Lá retrata justamente isso de alguns pontos onde inicia, né? E talvez onde que surgiu o gosto, né? Me perguntava, mas como é que surgiu o gosto pelo esporte, coisa assim. E naturalmente foi por questão de uma bola e tal, né? Eu gostei, então eu perdi meu pai muito cedo, com 6 anos de idade. E talvez na época o futebol foi onde que eu tive graça de ver, né? E morava com meninos que jogavam bem o futebol. E eles viram que eu tinha talento e tal, aí tu vai indo. Né? Mas me marcou assim, talvez na minha infância, uma aula de educação física de um professor, né? O professor Tadeu, fugiu hoje o sobrenome dele, mas o professor Tadeu no Polivalente, né? Que era um cara calmo, que instruía, que nos ensinava outros esportes. Então eu tinha negócio de futebol, né? E esse professor me ensinou outras variedades de modalidades esportivas, né? Na questão de concentração, né? E aquilo eu achei muito legal, a profissão dele, e fiquei aquilo, né? Mas não tem isso bem vivo na memória. Bem vivo isso, porque não é algo que dizia, eu vou ser professor de educação física, mas é algo que me interessava, né? Isso que, vamos pensar, foi no 6º ano, né? Então, muito tempo atrás. E aquilo foi me acompanhando, né? Tive incentivo de outros professores, quando ele falava, atleta, então tentei. Se atletismo era bom, era atleta de 100, de 200, de 4 por 100, né, 1.500, então as competições que eu competi, porque o professor dizia, tu tem talento e tu vai. Né, então, treinei, e a grande diferença de por que não foi atleta, né, de não busquei isso, porque o futebol cruzou, né, e foi bem na época que nós éramos ali do Gaúcho, né, e tinha um jogo lá no quartel, e eu tinha uma competição lá em Santo Anjo. Cara, e foi a primeira vez que eu menti para um professor. Eu acabei dizendo ao professor que eu tinha compromisso e tal, menti para ele e não fui na competição. E acabei jogando no futebol. Teve que escolher. Tive que escolher. E ele, a partir daquele dia, ele foi duro comigo. Assim, a partir de hoje, não é mais atleta da escola. Então, ser atleta da escola, na época, era um carisma, né? Era uma vaidade que eu não queria ser. Um atleta da escola, representar a escola nos jogos. E aquilo ele me tirou. E eu falei, bom, já que ele me tirou do atletismo, eu vou no futebol. E aí comecei o gosto, né, pelo futebol, né? E se encaminha, né, Luiz? Então, para você jogar, passar por todas essas fases que hoje tu falou de professor, né, que eu passo e tem uma diferença grande, né? Eu por não ter pai, e a minha mãe não me acompanhava nos jogos.
E eu sempre faço link com essas questões hoje, né? Os pais se preocupam, vão na arquibancada, um dos pais grita, um dos pais instigam a criança. Eu não lembro de ter meus pais na Nunca teve isso. Nunca tive isso. Então, era um instinto que eu tinha que ter, comportamental, né? Né? Que a mãe dizia assim, ó, um dia que tu brigar na rua, né? Tu vai apanhar, porque ninguém tem por ti. Isso eu aprendi, então, eu já sabia que não podia brigar com ninguém, eu tinha que ser amigo de todo mundo. E o pessoal gostava do meu jeito de ser, né? Então, eu era conciliador, né? Eu tinha amigos que gostavam de confusão, mas eu estava sempre pro lado, né? E isso hoje fica muito claro, as questões, né? De uma época do qual eu convivi, de infância, que foi riquíssimo, perdi muitas coisas, convivi com pessoas excelentes, famílias excelentes, era totalmente diferente, o mundo era diferente, né? E não que hoje seja ruim, é bom, só que são outras variações, né? E isso fez com que eu fui me mudando, né? E entendendo, então, conheci pessoas, jogar futebol, passar por categorias, nem era de base, né? Era escolinha nós tínhamos, né? E aí tem o saudoso Dendé aí, de certa forma, que ele me deu a oportunidade. Porque tinha bem claro em Juí uma escolinha que era a escolinha do Gaúcho. Eu não sabia que tinha escolinha do Gaúcho. Eu era, tipo, o melhorzinho lá no campinho, lá perto do São Paulo, né, do Beco de São Paulo. O melhorzinho é muito singelo. Tu driblava aqueles caras 3 vezes, se precisasse. Mas eu era o mais novo, né? Como é que tu chega no Gaúcho, Osmar? Tu morava mais longe, exatamente. Né? Então, tinha o Dil, né? O Dil jogava lateral esquerdo, jogava muito bem. E ele jogava no Gaúcho, eu ficava ali. Eu vi que ele saía de tarde de bicicleta e um dia eu perguntei para ele, tu vai? Eu vou lá na escola no Gaúcho. Eu perguntei como é que faz para ir lá. Não, tem que chegar e ir lá. Só que ele ia de bicicleta, e eu não tinha bicicleta, então eu tinha que ir correndo, né? Mas eu não tinha vergonha, então eu não ia. Vou esperar um dia eu vou ir. E tinha aquele negócio. Quem jogava no Gaúcho eram os guris do centro, os guris que tinham mais condições. O pessoal do bairro não eram bem-vindos. Mas essa é uma ideia, uma cultura que tinha lá onde eu morava. Sim. Né? E eu não vinha, não atravessava a Rua do Comércio, digamos, né? Coronel Dico, eu era do outro lado, ficava para lá. Não conseguiria passar lá do Ruizão. No máximo ia até o Ruizão. Dali já era longe, sim. A mãe não deixava, né? Eu ficava ali. Tinha a barreira geográfica e essa ali. A mãe de classe. Ela deixava, ó, é por aqui o teu campo. Minha mãe trabalhava, eu ficava sozinho em casa. Sozinho, literalmente, eu e minha irmã ficava sozinho em casa. E tinha que cuidar de casa, mas ficar sozinho em casa. A mãe saía pro trabalho, eu já saía pra outra porta, claro, brincar e coisa. E aí um dia eu vim no Gaúcho, né? Vim ali, cheguei, eu com aquele sonho de ver jogar e tal. Daí dou de cara com gordo, que era o Fernando Vício, o Paulo Vício, o Tim, cara, Chibinha, só a cara que sabia jogar bola. Me deu uma decepção no primeiro momento, assim, porque eu vi os caras jogando, falei, cara, os caras jogam muito, 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 muito mais do que eu, né? Até porque alguns eram mais velhos que eu, então, voltando no tempo, esse mais velho, hoje eu digo, 6 meses faz diferença, na época era 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E eu me lembro, chegou a Subindera, chegava no final da tarde, ele vinha do jornal lá, descia ele, e com a bola, né? E eu, vim fazer um teste, falei pra ele, teste, tu tem que dar, ele falou assim, tu tem que dar 9 balãozinhos, eu me lembro assim que gravou, tu tem que dar 9 balãozinhos naquele portão, acho que ele para ver como é que eu reagia a uma pergunta, né? E eu, pode ser agora? Ele, tá, me deu a bola e me deu, eu, dei 9, dava 50, 100 balãozinhos. Cara, dei 13 balãozinhos, a bola caiu. Eu passei, disse pra ele, pode se fardar, vai treinar, guri. Né? E ali começou aquele processo, né? E treinei, fui bem e tal. E foi, no segundo treino, pergunta, mas quantos anos tu tem? Ele achando que eu tinha uns 15, 16 anos, né? Sim, 14, era maior. Eu era, né? A altura que eu tenho hoje, talvez eu tinha com pequeno. Daí ele assim, não, eu tenho 12 anos. Ele, mas tu é tão dentro de leite, me lembro assim. A tua turma só treina sábado. Que era o Tinha, o Dado, né, o Pelego, o final do Pelego, assim, pessoal que nem treinava com os grandes, ele estava no juvenil praticamente. Que era isso aí. E aquele processo foi indo. Daí eu não podia jogar o juvenil, tinha que jogar com os meninos. Tu era muito maior que nós todos, né? Exatamente. O Osmar era maior e tinha idade, tinha gente que contestava, mas ele tem que ter idade fora e estar jogando com os pequenos, não? Era verdade. Tu teve o estirão antes, alguma coisa assim. Hoje tu entende por que isso, né? Deu estirão antes. E o próprio atletismo
Isso foi uma coisa que eu vi, que eu trabalhava muito a questão de força e velocidade e salto. O professor já fez com que, né, eu tivesse esse estirão e tinha muita força, né? Eu me lembro que o seu Minério assim, tá aí, chama um centroavante. Cara, eu centroavante eu não vou jogar, porque eu tinha aquela ideia de rádio, centroavante, Cláudio Miro, aquelas coisas, de jogador do centroavante ser um pouco meio, não muito intelectual, né? Tipo, eu não quero ser centroavante, eu não quero ser um 9. O 9 é aquele cara que não pensa muito, que tá ali para fazer gol. Um rompedor. Esse estilo eu não tinha, eu queria ser o 8. O 10 nem tanto, não tinha essa coisa de... Nem entrevistou o Betinho tinha que ser o 10. Eu não queria ser o 10. Até joguei, mas eu queria ser o 8, né? Para mim, eu tinha que ser o 8, cara. Então, eu comparava isso com o Adílio, eu gostava, na época do Flamengo, então eu fiquei muito... Vivenciei muito a questão de Zico, e eu queria ser o Adílio, né? Para mim, todo mundo queria ser o Zico. Eu gostava muito do Zico, mas eu gostava do Adílio, né? Teco, jogadores assim, né? Eu observava muito. Eu era muito de observar. Naquela época, tu falava, treinador. Mas o que eu era? Da onde tinha essa questão da infância, né? Não sei, eu gostava de observar. E eu gostava muito de rádio. Então eu ficava imaginando as jogadas e aplicava. Tem um fato interessante, e talvez tu vai lembrar, teve um jogador no Grêmio que era chamado Gesso, né? E ele fazia um drible que era virar em cima da bola, o Gesso. Jogou no Colorado. Exatamente. Também. E esse drible eu fazia no Campinho nos meninos. Eu fazia no Campinho nos meninos. E eu não tinha televisão, não tinha nada. E os guris contaram. E um dia deu, no Jornal do Almoço lá, o drible do Gesso. Os guris chegaram no Campinhos, o drible que o Gesso está dando é o drible que tu dá em nós aqui. E eu fui ver. Só tinha ouvido. Só ouvido, não sabia. Na narração, eles falavam, me lembro muito bem disso. Mas eu não lembro que tipo de drible, porque girava isso na bola, eu fazia isso no campinho. Mas nunca fiz essa relação que podia ser o mesmo drible, né? Eu fazia por instinto, né? É o drible que tu tá indo em direção ao adversário, pisa com o pé na bola e gira, faz um rodopio, né? Um peão, né? E ia. Isso. Só que eu fazia isso, só que no campinho aquilo era moda, porque era bonito. Então, os caras vieram de Valato, mas é o drible do Gesso. É o drible do Gesso. E naquele período que eu estava entre gaúcho e jogando, né? Teve a questão do Ouro Verde, que era na época o Ouro Verde no Amador, junto com a Estrela Vermelha. Né? Eu sou fã daquela época, porque nessa época, assim, eu era muito sou de respeitar muito quem jogou. Eu gosto muito de história, desse tipo de relação. Então, eu era fã. Paulo Perim, Bertil, esses caras, Tony, do Ouro Verde, tinha uma galera assim que eu admirava, mas imagina, os caras estavam lá, né? Aí tu via, né, o próprio lá, o São José, meu Deus, eu era fã do Vame, né? Jogar com o Vame, jogar com esses caras. Aí tinha academia jovem, o Chiquinho, tudo cara bom, né? Muito, e cada lugar tinha um cara bom. Então o Amador de Juiz, 3.000 pessoas no São Luís para assistir um Amador, e tu aprendia com os caras. Né? Eles deixavam tu jogar se tu era bom. Não tinha esse mimimi, não é bom, cara, tu nem jogava. Tu jogava no terceirão, tu nem jogava. Né? Então jogar no segundinho com os caras já era um prêmio para ti. E eu era convidado a jogar com os caras. Muito jovem, tu já era convidado. E passa a conviver com essas cobras, né? Aí. Daí no São José eu me lembro bem, né? O Carré, ele me chamou lá, disse, nós devíamos jogar. Eu disse, mas devia jogar onde? Não jogava, jogar no Gaúcho, não me viam. Mas eu boca a boca, né? Me convidaram para jogar. Chegaram lá, me deram a 8, que era do Enio. Obviamente que o Enio aquele dia não foi jogar, foi jogar no lugar do Enio. Eu, Joca de volante, o Enio, Osmar e Vame. Ganhamos, jogamos. Ele disse, tu vai ficar aqui, nós vamos te dar isso. Né? Aí que eu descobri que eu tinha idade muito menor, eles ficavam espantados, né? E eu não podia assinar, não podia jogar o Campeonato Amador. Não tinha, é verdade. Não tinha idade para jogar. Então eu aproveitava esse período, e antes de começar os amadores, os caras me convidavam, eu ia fazer esses amistosos no interior com os caras. Então, praticamente cada final de semana, outro eu ia com 2 jogos com a academia, 2 jogos com São José. Eu ia jogando com os caras. E os caras tentando me levar, só que quando eles viram que tinha idade, não dava. Né? Certo. Mas eu aproveitava para aprender com eles. Né? E aí foi que aconteceu do Ouro Verde, que o seu Aguirre uma vez me encontrou na rua. Eu já trabalhava no Sal Magazine, né? Eu já tinha dado um pouco mais no Sal Magazine. Eu era office boy, né? Que aí, claro, passa a idade, a minha mãe, a partir de agora, tu terminou a 8ª série, tu vai ter que trabalhar. Eu, estudar no Ruizão durante o dia, né? Ela, não,
tu vai trabalhar. Aqui em casa tu vai ter que trabalhar. Teus amigos vão estudar de dia, tu vai estudar de noite, tu vai ter que trabalhar. E já arrumou emprego. Assim como ela disse, no outro dia já arrumou emprego, tá trabalhando no Sal Magazine. Sábado aqui na José Bonifácio. Exatamente, eu era office boy nos bancos. Eu, bravo, depois tu começa a gostar, enfim. Sim. Bom, trabalhei, né? Ali, César Boniatti era meu chefe. O César, claro. Né? Aí eu trabalhava lá, ia nos bancos. Aí tá a loja. Era a melhor loja de desvio. Seu Leindeck. Seu Leindeck, né? E aí aquele negócio... Começou a gostar no fim do mês, ter um troco. Sim, porque tinha um troco. E conhecer também a questão de moda. E tinha, me lembro que tinha desfile dentro da loja, exclusivo, né? Os médicos lá, aquelas coisas assim, né? Que para mim era fora, não tinha. Eu comecei a entender um pouco, né, de moda, entender um pouco mais de como lidar com as questões, né? E nesse período, linkado a isto, né, eles me convidaram, assim, nós vamos arrumar um time para ti. Mas quando eu falei, vou arrumar um time para mim, o seu Agui me colocou na rua, é o Inter ou o Grêmio, né? Eu pensava assim. Sim. Aí passou uns 15 dias, assim, é para te treinar lá no Ouro Verde. Aquilo ficou um misto de alegria e tristeza. Eu falei, mas no Ouro Verde. Fui lá, aí os caras precisaram me levar, né? Eu não sabia nem arrumar atadura, os caras me ensinavam a meia. Me lembro que o Jair disse, moleque, vou te ensinar como é que põe uma meia com atadura. Do Já. Já. Eles me adotaram, assim, né? Aí ele disse, esse guri tem pedigree, esse guri é esperto. Aí o Valdir não tinha medo de colocar... boleirão. Só boleirão. E o Valdir tinha medo de me colocar nos jogos. Eu sempre contava assim, eu era o 7º ponta-direita reserva do Ouro Verde. 7º ponta-direita. Porque tinha Padilha, tinha Vitório, tinha Bertil, tinha Ederaldo. Tudo jogava outro na direita, na esquerda. Era o 7º suplente. Era o 7º ponta-direita reserva. Os caras queriam ser reserva. Eu era o 7º ponta-direita reserva. Mano. Era o 7º ponta-direita reserva. Eu olhava, meu Deus do céu. E aí, quando tinha, às vezes, ele fazia o Picholé de um lado, vinha para a direita. E aí, no centroavante, tinha uns... E tudo cara bom. Que era aquilo? Era muito bom. Né? E eu fui com eles na Copa Arizona, foi a primeira vez que eu viajei de avião, campeão da Copa Arizona, eu fazia parte do grupo. Tu já era desse grupo? Já era desse grupo. A gente tem na memória o time, o 11, aquele da foto. É isso. Puxa vida, tu conviveu com esses caras muito cedo. Muito cedo, né? E os caras disputando alto nível, e jogos pegados, jogos com policiamento, às vezes com... Nunca tinha passado por isso, né? Não, e já tava com os caras. Eu me lembro, no jogo semifinal nosso foi lá em Bagé, no pé da Moura lá, e ganhamos os caras lá, classificamos. Então aquilo foi crescendo, e eu era amador, eu era um guri que não tinha experiência nenhuma, não tinha essa vivência de escola, assim, né? E foi indo, e chegou o ponto que daí era o cônsul, né? O Solete, o cônsul do Grêmio, disse, esse guri é do Grêmio. Entre eles falando, ele não sabia de nada. Tempo que o cônsul levava. O cônsul levava, chegava lá, tem um guri lá, e tinha, né? Eles não levavam um guri que não era. Não. E a princípio eu e o Betinho ia pro Grêmio, né? E o pai do Dunga disse, não, você tem que ir pro Inter. E falou, né? E eu tinha aquela vontade mais pro Inter e tal, pro Inter, daí não, ele vai pro Grêmio. Tá? O pai do teve a disputa aqui. Teve, o pai do Dunga que eu fosse em novembro, daí eu estava indo na aula, novembro não dá, eu fui em janeiro, final de janeiro. E quem nos levou foi o José Guiber, seu José. Levou, eu e o Betinho. Já pensou. Levou nós lá, eu nunca tinha ido a Porto Alegre, né? Eu tinha ido a Porto Alegre porque eu tive um período que eu tive que morar em Cachoeirinha, né? Eu tive que morar em Cachoeirinha em função que eu estava com aquela ideia de meio malandro em casa, mas não, tu tá muito malandro. Do sexto no sexto eu fiz aqui, ela disse, tu vai para Porto Alegre, tu não vai ficar aqui. Num parente lá, Osmar? Meus tios, moravam em Cachoeirinha. Me tirou do teu pai e da mãe? Da minha mãe. Me tirou desse convite. Pra te botar na linha. Na linha. Porque, na verdade... Tava escapando. Tava escapando. E os guris moravam ali, do Beco São Paulo, né? E na época aquelas coisas, roubar bergamota, chupar cana. Você imagina. Né? E a coisa assim, e a mãe de olho, vendo que sozinha não ia dar conta. Não ia dar conta. Tu vai lá. Para mim, chego em Cachoeirinha, né? Hoje a cidade tá grande e tal. Morar já lá lado da igreja, né? Primeira coisa, minha tia botou fazer catequese que eu tinha que ir na igreja. Eu tinha que limpar a casa. Me deu um monte de regrinha. Eu tinha que, na verdade, estudar, cuidar do meu primo, e se desse, eu ia jogar bola. Não conhecia ninguém, né? Não tinha como jogar bola. Aí quando eu ia jogar bola já era tarde. Não conhecia. Eu falei, que tristeza. Era só tristeza para mim. Aí no colégio lá, jogando,
os piá viram jogando bola, você tem que jogar bola, mas não tem time nenhum, tem um Palmeirinha aqui de Cachoeirinha. Fui jogar. Tia, mexe lá, é sábado de tarde, depois das 4, me deixou jogar. Aí botaram filho de centroavante, já fiz um monte de gols, os caras, não, tu é titular, tem que vir. Aí começou aquela briga com a minha time de deixar jogar. Ela disse, se tu fizer tudo certinho, de sábado tu pode jogar. Então era aquela experiência que eu tinha de bom final de semana jogar, e quando chovia não tinha mais nada, né? Final do ano que eu cheguei em casa, eu dei joelho nos pés da minha mãe, né? Eu faço tudo que a senhora quiser, eu volto para casa, eu faço isso, não sei o que lá, tá bom, voltei. E aí quando eu voltei, foi da época que eu voltei no Polivalente, peguei toda essa guerra, que daí conheci o Gaúcho, que daí constrói toda essa caminhada que eu tinha de querer jogar bola. Bom, eu tinha Porto Alegre. Vai criança para Cachoeirinha. Nessa condição de, digamos assim, de conhecer Porto Alegre. Na verdade, não. Eu só fui num jogo, que eu era do Inter, né? No sentido assim. E eu me lembro que o meu time levou, eu vou te levar a jogar, era Inter e Cruzeiro. Né? Aquele time massa do Cruzeiro, ele me levou. Né? Ali bate aquela falta que o Manga. Tu assistiu essa partida? Eu fiquei assim, cara, que isso é futebol, né? Sim. Eu quero estar um dia dentro desse estádio jogando com esses caras, desse jeito, assim. Mas assim, tinha 10 anos, sei lá, enfim, sonho de criança, né? E quando eu venho para cá, eu tento trabalhar essa condição, né? Então, quando eu vou pro Grêmio, quando eu vou lá, eu vejo assim, eu não tinha condição de não passar. Eu decidi que eu ia passar e eu não tinha. Sim. Não tem como não passar. Lá tu também era maior que os outros? Não, ainda? não. Eu tinha já força. Chega... Já chego, porque aí tu já pega os caras tudo. Sim. É outro nível, preparação física. Porque aqui, só para não deixar passar, era uma barbada jogar, né, no dente de leite ali, aquele 7-6, 7-7, era muito fácil para ti. Para mim, na época, assim, não era que era porque a gente ganhava por tua causa, os Marzinhos driblavam todo mundo. E tinha muito cara bom. Né? Voltando, só para te contar um fato interessante que eu falei isso pro Tim, né? Martim Víssimo. O Martim Víssimo, né? Que era o capitão do nosso time, um cara centrado. Mais miúdo do time. Mais miúdo de todos. E eu me achava o cara onde eu morava. E aí o Gaúcho aqui, e o São Luís, para mim, era algo que não podia entrar. Um templo, né? Eu passava em volta, não tinha coragem de entrar no 19 de outubro. E um dia eu fui num parente e passei, e estava semi-aberto o portão de trás, onde que entra ali os visitantes, tinha um portão ali. Um portão que eles iam abrir, era um portão assim, meio de madeira, né? E estava entreaberto. E eu fui entrando meio desconfiado, e estavam jogando. E era a escolinha do Gaúcho contra do São Luís, um amistoso. E eu fiquei olhando. E eu vi um alemãozinho jogando lateral direito, muito bom. Eu cheguei no campinho e falei, gurizada, eu achava que jogava bola, eu vi um alemãozinho jogar ali, olha, lateral direito, nem era nem posição. Joga demais, era tranquilo, tocava bola. A primeira vez que eu vi um piá tocava 2 toques na bola, tocava e andava. Eu falei, meu Deus. E eu queria driblar, queria fazer 1000 coisas, e ele não fazia nada e jogava mais bonito. E eu sempre admirei isso. E o Paulo também era assim, o Paulo Vício jogava assim. Eu admirava esses caras. Porque eu sou da época da Holanda, da melhor seleção. Carrossel. E eu fiquei encantado do jeito que os caras tocaram. A forma inteligente de jogar, né? E eu queria aquilo pra mim, né? E eu tinha habilidade, então se eu tocava, e quando eu achava que eu tocava, eu driblava, eu conseguia, mesmo sem instrução, ter essa ideia de quando driblar e quando passar. Sim. Então, pra mim, como eu pensava dessa forma, os guris às vezes queriam só jogar, eles pediam a bola para mim, eu tinha força. Se eu tinha que botar a bola na frente, eu ganhava. Enfim, eu conseguia resolver os problemas do jogo dessa forma, né? Quando eu chego, estava lá em Porto Alegre, eu chego lá, eu não quero, eu vou passar, né? E aí o que acontece? Eu chego lá, eu não sabia, eu fui fazer teste nos juniores do Grêmio. E tu era? Juvenil. Eu era um ano a menos. Como eu era, na época, um pouco mais forte que o Betinho é mais velho que eu, o Betinho foi nos juniores. Eles olharam para mim e o Betinho, não, tu é mais forte, vai aguentar o tranco. Me botaram a treinar. E o time do Grêmio era o Leandro, o zagueiro, o Luiz Eduardo, Paulo Roberto... Esse era o Júnior. Paulo Roberto, Paulo Célio Magalhães, Bugre, Sírio, Guilherme, Renato, Baiano. Pô, o time dos caras era muito... Luiz Carlos Martins era reserva, time de baixo.
no meio campo. No caso, jogou o Carlos Martins, o Cássio e eu. Né? Joguei na meia direita, o Carlos de volante, esse Cássio muito bom, meia esquerda. E aí tinha, tipo, o Machado na ponta direita, reserva e tal. Ele me botou, porque ela de teste, era o Ivo Vorta, o treinador. E foi lá em Viamão esse treino. A base estava longe, né? Eu jogando normal, com força, jogando, uma hora eu entro, bora driblando e Leandro veio, driblei Leandro e me derrubou o pênalti. O Luiz Carlos correu no meu braço e levantou. Ô, Neguinho, cara, tu passou. Como passei? Ele me fez falta. Disse pra ele, não, tu passou, cara, ninguém dribla o Leandro dentro da área. Durante o jogo? Durante o jogo ele falou. Ganhamos 1-0 do titular. Do titular. Daí ele perguntou, mas quanto tu tem? Eu tenho 16. Ele, mas tu é gato, cara. Eu falei, como gato assim, gato? Ao contrário. Ele disse, não, verdade. Que estão jogando, treinando os caras de 18, 19. Tu nem é junior? Eu falei, não. Que o meu time era do Raul, do Caio, final do Caio Júnior, né? Ninguém assiste. Esses 65. E isso que iam se apresentar lá em março. Tá, e o Ivo Vortman ali, que é a prova mesmo? Daí, claro, não tomei idade, não, tá aprovado. E o Betinho também. O Betinho também, porque o Betinho finalizava bem, cabeceava bem, tecnicamente o Betinho era muito acima da média, né? E, claro, os caras viram que esse guri precisa laboratório, os caras iam fazer dele um zico, os caras, né, força e tal. E foi na época que eu conheci o Capanema, Sim. Teste, Neireu, os caras fazendo teste. Então eu fui fazer teste e apareceu um monte de cara bom no mesmo período que nós. E o time do Grêmio já era muito bom. Como é que eles vão aprovar 10 caras aqui? E aprovaram esses caras. Só que eu era mais novo e ainda eu era de baixo, né? E aí começou o processo. Daí eu fiquei lá, fiquei um mês treinando com os juniores, sendo juvenil. Certo. Quando se apresenta o juvenil, eu não sabia disso. Nos corredores, quando disse, apareceu um cara fenômeno aqui nos corredores. Eu não sabia. Tu era tratado como um Sim, mas diferenciado mesmo. Porque tu chegar com 16, lá, chegar titular, chegar assim, tipo, 8 é minha, os caras não questionavam. Eu tinha todo esse tratamento e eu não importava com isso. Tanto que eu jogava uma chuteira só, e um dia eu falei para os caras, você joga com 1, 2 chuteiras. Só tu bobão que não pega a chuteira. Como assim? Tu escolhe a chuteira que tu quiser aí. Daí que eu comecei a usufruir um pouquinho do meu prestígio e pedir pro roupeiro, eu quero um outro tipo de chuteira. Não, tinha lá 6, 7 chuteiras, eu jogava sempre com a mesma porque eu não sabia. Osmar, e o lance de ficar longe de casa, não, enfrentou numa boa? Porque exatamente isso, quando minha mãe me tirou, na época... Esse ano fora de casa foi... Me fez e eu sabia, porque eu não tinha outra condição, mas a minha história familiar é muito complicada. Eu perdi meu pai com 6 anos, a minha mãe era dona de casa, minha mãe teve que trabalhar. Então eu tenho uma casa, nossa casa era 3 quartos, né? Aquelas Coab lá perto do hospital. Recentemente a gente vendeu a casa. E o que aconteceu? Eu perco, aí pelo contrato lá a gente ganha a casa, né? A gente passa a ter uma casa, mas não tem condições de trabalho, não tem nada. Aí os parentes ajudam, aquele negócio, mata o negócio, dá carne, isso. Então fome a gente não passava. Mas roupa e coisa, era muito complicado. A solução da minha mãe foi fazer o quê? Ela pegou, botou nós num quarto. Olha, não sei, esse contato, os caras não vão acreditar. A gente morava num quarto e ela alugou os 2 cômodos para outras pessoas. Eu me lembro que veio um casal morar ali e ele tinha 3 filhos, cara. Nós tínhamos um banheiro, cara, era e foi isso 1 ano e pouco, nós morando assim. Era como morar na mesma casa com estranhos. Com estranho, era assim. E era dívida. Então, nós tínhamos que dormir, o colchão tu levantava, o fogão, gelado, tudo junto. Sim, para ter espaço durante 3 por 4. E aí tu tinha que levantar e ir para fora. Pegar a cadeira e sentar lá fora. Aí, diante dessa dureza, chegar no Grêmio... com cama tua, com bandejão, com horário, com tudo, assim, cara, não tenho medo desse enfrentar, isso, né? Isso não foi assim 1 ano, foi anos, até a minha mãe conseguir, depois passou um tempo, ela conseguiu alugar só um quarto, nós tinha 2, até quando nós conseguimos ter toda a nossa casa. Melhorou um pouco, não precisou alugar os 2. Daí eu já estava em Porto Alegre, né? E lá, e aí passei esse processo lá, e jogando tranquilo, me organizando para isso. Aí tem a questão de estudo, né? A mãe disse, tu tem que estudar, cara. E eu já estava no 1º ano do médio, tinha que estudar, cheguei naquele período, não consegui escola com nem... O pessoal estudava tudo de manhã. Sim. E eu não conseguia aula de manhã.
ou eu ficava sem estudar, ou fazia, na época era supletivo, esperava para fazer supletivo, ou estudava de noite. E eu falei, não, eu vou estudar de noite. Só que eu estudava no Cruzeiro do Sul, que era no Partenon, e era muito longe. Claro. Nós saía por trás ali do Olímpico, trabalhava no Olímpico, era eu, o Rogério, que era o Rogério Katchenko, o Vanderlei, e eu me lembro outro, nós eram quatro alunos. E nós tínhamos que ir a pé. Então eu treinava o treino, nós saía, pegava bandejando, saía. Só que durante o dia, calor, beleza, agora de que chovia, né, temporal, tu tinha que ir para aula e vamos que vamos, né? O problema, Luiz, tu tinha que passar por 3 cemitérios. Tu subia, passava por 3 cemitérios, por dentro do cemitério. Para encurtar o caminho? Vai cortar o caminho, porque não tinha como tu ir fazer por baixo, lá pela Zenha e subir. Sim, sim. Ali tu tinha que atalhar, tu passava por 3 cemitérios, na noite. Mas entre 4 nós encarava, né? E combinado era assim, termina a aula, todo mundo espera. E uma certa noite, o Rogério Katchenko, lá de Encantado, um zagueiro lá, me combinaram e me deixaram mal. E se mandaram. E eu terminou a aula, 10h30, eu tô ali, esperando. E o guarda, assim, sabia que não era jogador. Ô, gremista, tá esperando quem? Eu falei, os meninos, hein? Cara, já faz uns 10 minutos, já largaram, já foram. Eles, não, já foram sim. E aquilo me deu um frio. E eu não tinha como voltar lá pela Zenha, era muito longe, e ia dar meia-noite e pouco, e os caras. E tu tinha um horário das 11 horas, tu tinha que entrar lá, porque senão o guarda não deixava tu entrar, e tu tinha que justificar, porque atrasado, né? E eu chegava sempre 10h30, né? Era mais curto ali. Aquilo me deu um frio e fui. Gente, eu acho que eu via barulho de qualquer barulho que eu chegava. Meu coração ia na boca. Sim, aqueles cemitérios intermináveis. Terminava. Né? Passei aqueles 3 cemitérios, mas fiquei muito bravo com isso, daí nunca mais. Então passei aquele período ali, né? Sim. Assim, mas não deixei estudar, né? E era um processo que eu peguei aquele período, Luiz, que mudou o ensino. Era análises clínicas, sei lá, biológicas, e outra contabilidade. Sim. E eu estava naquele processo de qual fazer. E daí, algo mais técnico. Eu tive que ir para contabilidade. Eu era mais ou menos gostado de matemática, eu vou para contabilidade, porque química, física, não tinha tempo, eu vou rodar de ano. Ia bem na matemática. Eu era bom na matemática, então eu vou para matemática, né? E deixei química e física, assim, eu vou fugir desse aqui e daí, por isso que eu fui nesse Partenon, que era um colégio Cruzeiro do Sul lá, que tinha essa linha, né? Tradicional. E fiquei, Luiz, um tempo lá, tive bem no Grêmio, joguei, né? Tive a infelicidade no período lá que não era, não jogo que nem jogam agora. Joguei umas 3 partidas e num treino eu machuquei o tornozelo. E esse machucar o tornozelo, meu pé ficou uma bola. Fiquei quase 6 meses tratando o tornozelo. Não era que nem agora. O tornozelo é uma, né? E eu fiquei. Perdi a posição, quando eu voltei, engordei, perdi um bocado, os caras não põem. E Grêmio é assim, cara. A tua diferença de você pro outro é muito pequena. Né? O rapaz entrou, pegou no lugar e fiquei na reserva. Eu acabei jogando os 2 Grenal na reserva, entrando, perdi os 2 Grenal, perdi na 1-0 lá. Daí, aí somando tudo isso para explicar que não estoura no Grêmio. Não estoura no Grêmio, porque na verdade assim, aí tu pega o time do Inter. Eu jogava com o Cláudio Freitas no Grêmio. Craque, meio esquerdo, ele chegou para mim. Pô, eu jogava com o Saulo, aí tinha o Vanderlei que era muito bom. Eu, Cláudio Freitas, cara, ele disse, nosso meio campo é muito bom. O Cláudio era muito, tinha esse negócio, ele era muito bom mesmo. E ele disse, eu gostei de porque eu corria, eu marcava, ele era mais leve, mas ele era um técnico, ele era um jogador, mas ele gostava porque eu corria por ele, eu sempre fui isso, o cara é bom, bola no pé, eu só aprendi, se o cara é melhor que você, dá a bola no pé do cara e resolve o problema, essa questão de humildade tem que ter, hoje não tem muitos no futebol, os caras ficam brigando por vaidade aí, e daí o Cláudio um dia disse pra mim, cara, vou lá pros vermelhos, como vou lá pros vermelhos, cara? Não, lá, aqui, tipo, vamos usar o termo de hoje, né? São muito Nutella. E era assim, o time do Grêmio era mais, sabe, paparicado. O Inter não, os caras, o Inter era mais povão mesmo, sabe? Olha só. E eles já, esses caras, não é, eu gosto dos vermelhos, vá pros vermelhos. Tá, mas como é que eu vou fazer, Cláudio? Não, eu fui pra Sapucaia e tu não sabe de nada. Hoje estou revelando aí, digamos assim, um fato. E realmente ele foi e não voltou. E eu era mais amigo dele. Não deu outra. Segunda-feira me chamaram. Cadê o Cláudio? Não sei, disse que ia para casa. Tá com um parente doente e tal. Não te falou nada? Não.
não sei, como é que eu ia dizer? Era São José Rossovski. E tu com o pé já que é eu sabendo. pronto para... Não deu, né? Deu 3 dias, estourou o Cláudio lá, 10, jogando, titular lá, nos ganhou o Grenal, 2 jogando bem, e ele ficou no Inter, né? Ele ficou lá. E saiu do Grêmio, né? O time do Grêmio era muito bom, mas com a perda do Cláudio e tal. E eu não consegui me afirmar naquele período, e quando eu subo para os juniores, que daí tem aquele ponto de corte, o Grêmio tinha 60 atletas, subia quase 30, 90 para ficar 45 por posição ali. Isso que saía, Guilherme, o Renato tinha idade, mas o Renato já era profissional, Paulo Roberto, esse um monte, uma galera grande, mas tinha muita gente qualificada. Chega o Valdo. O Valdo veio lá do Figueirense, e eu treino com o Valdo. E ele treinando na meia esquerda, na meia direita, treinando e tal. Daí terminou o treino, ele disse, nós vamos fazer uma baita parceria aqui. E ele assim, se tu tá treinando com esse grupo, imagina o nível que é aqui, né? Eu falei, não, o nível é muito bom, eu falei pra ele. Só que eu não vou ficar, provavelmente eu tô treinando já contigo porque eu não vou ficar. Eu devo sair. Eles não falam, mas eu devo sair, não vou ficar. E ele se apavorou, assim, se tu não vai ficar, meu Deus do céu, os caras são muito bons aqui. Eu falei, não, os caras são bons mesmo. E realmente, passou uns 15 dias, o Ivorno me chamou, disse, Osmar, fui eu que te aprovei aqui, pra mim, não tem como, mas tu não jogou, tu se machucou. Eles contrataram agora o Valdo, contrataram esse e aquele, não tem como tu ficar aqui. Eu vou te levar lá te indicar pro esportivo. O esportivo recém tinha subido na segunda divisão. E eu fiquei esportivo, cara. Mas fiquei na minha, né? Qual foi a minha saída? Fiquei aquele negócio do pai do Dunga. Eu tô em Porto Alegre, vou falar com o Dunga, né? Conversei com o Dunga. O Dunga não, é o seguinte, ó. Tu volta para Ijuí, dá uns 15 dias, porque na época tinha que pegar liberação, passe. Os caras não te davam liberação. Eles se trancavam. Conheci o Dunga daqui já? Daqui. De ter jogado aí? Aqui no escolar, eu jogava no Ruizide, era goleiro e tal, sim, né? Sim. Mas daqui, né? O Dunga Mas a dica foi correta, vai para casa, eles vão te liberar. Me liberou, me apresentei lá no Beira-Rio. Só que no Beira-Rio tinha o Paulo Roberto, que era o lateral esquerdo, que era o irmão do Tato. Eu falei, mas esse cara eu dou conta. Mas ele disse, o Dunga deu uma dica, tu não vem de meia direita aqui que tu não vai jogar. Até porque era dele e até porque ele tinha, né? E o meio campo era Otávio, Dunga e Luiz Carlos Vinck, né? Aí tinha Balau, Lulinha, tinha o Ninguém Sabará, que era muito bom, né? Lateral direito era Maurício, Pinga, Luiz, cara, Tafarel. Tu tinha que estar voando. Cara, sabe, são caras que se confirmaram no futebol. A minha geração era muito forte, né? Eu vou encarar. Vou pro jogo, né? Treinei, treinava bem pra caramba. E o Dunga pegou a seleção de Toulon. Então, e aquela semana ele teve que viajar. E eu fiquei meio que descoberto lá. Eu era um cara de Juiz, que era amigo do Dunga, que foi indicado e tá treinando bem. E encostou um diretor em mim e disse, tu tem 2 anos ainda de juniores e tal. Tem esse ano e mais 2. Esse ano tu não joga, que vai jogar fulano. O ano que vem, provavelmente vai jogar fulano. Tu vai jogar no último ano, cara. Tu vai ficar 3 anos aqui só treinando. Tu não vai aguentar. O correto é tu procurar um outro time para te jogar e tal, querendo me descartar, né? Mas eu banco, eu quero ficar. Eu disse, não. Tem um time que te quer, que é o Caxias. Como é o Caxias nunca me viu jogar? Não, os caras ligaram para cá. Claro, eles ligaram para o Caxias, porque o Caxias queria jogadores que estavam sobrando do Inter. E eles falaram, tem o Uri que veio do Grêmio aqui, ó. Nós queremos liberar ele. E aí veio o Paulinho, nós chamamos o Paulinho para ter. Foi lá. Falou comigo, falou de manhã, 1h30 da tarde, ele foi embora, eu tinha que pegar o ônibus às 5 da tarde, pegava, 5 cheguei lá, eram umas 4 horas, peguei o ônibus às 5 da tarde, e porque às 5h30 tinha treino. Peguei e fui. Fazer o quê? Eu não vou comunicar o Dunga, não tinha nem como falar com o Dunga, fui. Chego lá em Caxias, já mudou toda a realidade, morava embaixo de bancada, não tinha cama, não tinha horário de comida, era uma bagunça. Só que tinha o lado do futebol. Era o Caxias. Era o Caxias. Aí coletivo. Cara, quando eu fui ver o coletivo dos caras, aí tinha o Dilon, Mesário, o Acácio. Só, cara, o Caçapava, Batista, só os caras bons pra caramba. E eu, reserva do time, treinando. Aquilo me desanimou de um jeito assim. Cara, os caras que são melhores que estão no Grêmio e no Inter.
Eu, de noite, perguntei, tá, mas jogou aonde? Tinha 22 atletas lá. Era eu, que era do Grêmio, o Clóvis e o Neguinho Nick, 3, ex-Grêmio. Os restantes, tudo ex-Colorado, que era daquela safra do Dunga, que não conseguiam ficar e foram pro Caxias. Sim. Nós tínhamos uma seleção no Caxias. Melhor que o outro. E aquilo foi me agoniando, assim, e, sabe? Mas eu quieto, né? E eu tinha que estudar. Isso já era... Isso que os times grandes não fazem, não pensam em você. Se dispensa, te vira na tua vida, né? Sim. E eu tô no meio sem estudar. E o Cruzeiro lá do Partenon, que você dane. E eu que vou atrás. E eu chego em Caxias, da onde, cara? Colégio público eu não conseguia, colégio particular de noite. La Salle. Como é que estudar lá? Não tinha condição de pagar. Aí eu me lembro que tinha GAP, no tempo do Grêmio, os caras da GAP, que era a Associação Atleta Profissional, Garantia Atleta Profissional, eles fizeram tipo uma carteirinha. E eu me vinculei lá, né? E eles ajudavam, bolsa de estudo e tal. E eu fiquei estudar, bolsa de estudo, fazer curso, tipo curso de datilografia, essas coisas na época, né? Sim. E eu fiquei aquele negócio e fiz. Cara, eu no sufoco, não tinha como pagar. Tinha um telefone lá, liguei para os caras, não conseguia. Acabei entrando em contato lá com a GAP, pedindo que eles pagassem um colégio particular para mim. E veio uma resposta afirmativa que eles pagariam para mim. Eu fui no colégio La Salle, levei lá contabilidade, né? Segundo ano do médio, vou estudar. Eu estava agoniado, já quase maio, né? E eu estava ali atrás de estudar, não conseguia. Fui para o colégio. Só que era contabilidade. Primeiro dia de aula de contabilidade, o professor estava na Panambra lá. Ele fez um teste de diagnóstico lá. E botou todas as contas, ativo, passivo, né? Botou tudo lá. E eu nunca tinha visto. Porque a contabilidade que eu fazia lá era de custos. E a contabilidade era uma outra contabilidade. Diferente, era outra disciplina totalmente diferente. E, obviamente, foi muito mal. Eu não sabia, né? Na outra semana ele veio e chamou. Fulano. E foi entregar as notas, né? Uns felizes, uns tristes, né? E eu caí na besteira e perguntei ao professor. Levantei a mão, professor. Sim, o senhor não me entregou. No final da aula nós conversamos. E falou isso. E aquela aula não entrou na minha cabeça, porque a minha cabeça ficou rodando. No final da aula nós conversamos. Eu já sabia que era coisa ruim. E ele não queria falar na frente de todo mundo. Terminou a aula, ele me chamou. Eu tenho 2 soluções para ti. Primeira, tu não entende nada de contabilidade. Eu não sei que colégio estudou. Tu não vai passar comigo. Tu quer investir o teu dinheiro aqui, tu investe, mas tu não vai passar comigo. Não adianta tu passar em português, em contabilidade tu vai rodar. Tu vai ter que repetir o ano. Se tu quer bancar, tu banca. Ou tu vai precisar de ajuda. Tá, eu não sabia se eu chorava, se eu ia embora. Eu morava no estádio, ia indo, e fiquei acho que uma semana assim, meio, né, fora de mim. Como é que eu vou ligar para casa dizendo, não tinha, vou tentar. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que tomar uma decisão, e que decisão tomar? Trancar não podia. A minha mãe me matava. E eu me lembro que eu estava indo, e tinha uma senhora que ia sempre na minha frente. E ela meio um dia se assustou, né? Porque estava perseguindo ela sempre, né? E ela perguntou, tu mora para esse lado? Sim, eu sou atleta do Caxias, assim. Ela, que bom, eu tenho medo de vir sozinha de noite e tal. Nós podemos vir junto, eu moro logo para cima. Não, pode não. E ela disse, mas eu te vejo, tá meio triste o que aconteceu. Eu disse, não, o professor lá, semana passada, me falou tal coisa, contabilidade. Ela, não, tu vai aprender. Eu falei, não tem quem me ensina, não tem nada. Ela, o que tu faz sábado de tarde? Eu falei, quando não tem jogo, eu fico em casa lá. Os livros ficam jogando, canasca, as coisas lá. Eu não gosto, fico lendo um livro, eu não tenho. Ela disse, todo sábado de tarde tu vai na minha casa e eu vou te ensinar. E ela me ensinou a contabilidade, eu fui o melhor aluno da aula, passei... A mulher era do ramo? Ela tinha um escritório de contabilidade. Ela me ensinou tudo, foi uma mãe, ela me ensinou, ela era mais velha, me ensinou tudo, né? Ela, Dona Terezinha, ela me ensinou tudo. Passei, eu ajudava meus colegas de aula, os trabalhos. Porque... Tu seguiu aquele ano com esse professor que disse que não ia ter volta? Ele não acreditou que eu não passei. Ele disse, isso é uma coisa que tu fez incrível. Ele, no final, a prova, no final, ele dava as contas, tinha que fechar o balancete. Que nem na universidade, fechar um balancete. E eu conseguia fazer. Só que tu fazia várias durante o ano, né? Mas para mim eu não conseguia nem as primeiras contas, eu errava as contas de ativo passivo, eu não sabia que lado eram as contas, né? Enfim. E fez com que eu, né,
Beleza. Quis o destino, né? Fiz, passei, aí fui pro terceirão, aí já me formei, terminei em Caxias, e jogando lá. E aquela ideia, aquele baita time, e com a ideia de pegar lugar na equipe, com aquele baita time. Não desistia. Não desistia. E o Ronei, que era o Pintinho, o guri que já tinha sido emprestado pro Pelotas, era titular, voltou. E o Ronei é meio assim, também gostava de estudar. E ele tava meio aqui com o Caxias, não tá dando dinheiro, e ele tava meio bravo, né? Ele era meio crítico, o Ronei. E ele ia entrar quando queria, ele era muito bom. E o treinador meio que me levou para fazer sombra para ele. E me botou, eu fui bem, e olha que foi o destino. Valmir Louruz era o treinador. Caxias, profissional contra os juniores. Nós ganhamos do profissional, e eu joguei, destruí, era o Serginho, o Roberto, lateral, ele não pegava nem com a mão. Cara, eu joguei tudo que eu imaginava, que eu falei, vou jogar tudo que eu sei, para os caras terem certeza que eu tenho que ser titular desse time aqui. E joguei muito bem. No coletivo e contra o profissional. Arrebentei, ganhamos o jogo. O Valmir perguntou, quem é esse cara aí? Eu falei, não, esse cara é do Grêmio, faz um mês que está com nós aí. Sobe ele pro profissional. Subi pro profissional, o Serginho Roberto constou a mim, ó. Contra mim, tu foi um leão, ninguém. Eu quero ver a meu favor. Os caras chegavam e te cobravam. Claro. Tu me escadeirou, cara, a meu favor. Eu treinei pra caramba de novo. Me adotaram. Eu joguei 7 partidas encordoadas no Gaúchão, de titular. Joguei contra o São José, joguei contra o Grêmio, joguei contra o Santa Maria, joguei contra Bagé, São Paulo e Rio Grande. Acho que as partidas, as duas eu fiquei na reserva, daí eu pedi para voltar para os juniores, né? E eu me lembro, daí, passou 40 dias que eu saí do Grêmio, eu volto no Olímpico contra o Grêmio lá, jogando titular. Até tem uma foto interessante que o Tite era reserva no Caxias, porque o Tite também estava no Caxias. Claro. Né? Tite reserva no Caxias, eu titular. O Renato reserva do Tarcísio. Né? E eu titular, e saí Gauchão. Gauchão, perdemos 1-0 lá no Olímpico, no Caxias, perdemos 1-0. Eu, assim, com o Neymar jogava, Leão, Antuir, Dirceu. 8-2, deve ser isso, né? 8-2, 8-3. 8-2. O show, tinha esses caras tudo, né? Mas como eu treinava contra os caras, eu não tinha medo, porque na época do Grêmio, por eu estudar de noite, os juniores estudavam de dia, às vezes estudavam 2 turnos, e ficava praticamente eu, o Rogério, esses 4 ficavam na concentração. E desses 4, quem era atacante era eu. E o Enio Andrade geralmente precisava atacante. E eu treinei uma vez. E ele sempre... E tinha cara melhor que eu. E eu não era ponta direita, eu era meia. Sim. Ele mandava me chamar. E eu fazia treino do profissional. Sim, faltava alguém, machucava sempre alguém, chama um guri da base. E era o Osmar. E eu chamava, os caras me queriam bem. Então aquele também me dava um certo prestígio, porque eu treinava bem. E o Enio Andrade queria que eu treinasse. Não, aquele, o Osmar. Pô, teve momentos muito legais. Daí eu treinava. E quando fui jogar contra os caras, eu nunca tive medo de jogar com adulto. Sim. Eu sempre joguei contra adulto. Que no Campinas eu jogava sempre com o maior. Né? E aí eu sempre encarei os maiores. E aquilo fez no profissional, para mim. Eu me lembro quando eu joguei, era o Cláudio Mineiro contra o São José. Estreiei, Cláudio Mineiro. Era magrinho, fininho, assim, bem, né? Andava rápido. Ele entrou aqui, mas o Cláudio Mineiro era muito forte, cara. Ele era muito forte. Ele olhou bem para mim e disse, olha, eu vou te jogar na tela. E eu, sabe, tu ouve aquilo lá, antes de começar o jogo, tu pensa que vai te cumprimentar, assim, tu olha para ele e diz, eu vou te jogar na tela. Na primeira, na segunda e na terceira. Entendeu? Eu olhei para ele assim, quero ver tu me pegar na primeira, na segunda e na terceira. Ele tentou, e eu aqui... Escapou do Cláudio Mineiro. E ele me azunhava, cara, esteve dava. Peguei Paulo Barroco, lateral esquerdo. Os cara, joguei com esses caras fera, cara. E daí, mas tu tinha que ser... Não é assim, não podia ficar na linha esperando os caras. A coxa pegava. Sim. Osmar, esse assunto teu do tempo de profissional, nós vamos até às 8 da noite. Não, então, nem podemos. Eu preciso... tu tem Guarani de Cruz Alta, tem São Luís, tem experiência em Goiás, mas eu preciso te ouvir sobre a tua experiência no futsal. Né? Como idealizador de projeto, como treinador... Né? Estivemos juntos em Santa Bárbara, o que tu fez aqui na Unijuí, né? Formou algum guri que ainda segue jogando ou que se atual, destacou. Né? Recentemente, até o Ricardo falou do Ricardo, né?
Ricardo agora botou no Face. Seja bem-vindo, vai ser treinador numa equipe aqui. Foi teu. E eu botei para ele, agora tu vai ver quanto eu sofri contigo, né? Tu vai ver, porque era sofrer muito. Mas o processo do futsal, Luiz, começou porque como eu queria estudar e tal, e o futebol me proporcionou estudar a momento, e chegou um ponto que terminei um médio e eu não tinha essa condição. E no Guarani de Cruz Alta, quando eu cheguei lá, que eu iniciei aqui, daí o Chico Cebola me levou para o Guarani de Cruz Alta. Eu ia jogar no São Luís, ele me levou lá. Eu fui para lá, ganhava mais lá, fui lá, na época, né? E eu também estava sem estudar. E a esposa do Jorge Soares chamava nós come, bebe e dorme, né? Não querem fazer nada. Um dia ela falou para mim, vamos estudar. Eu falei, dona Luísa, esse salário de fome que o Guarani paga aqui, eu vou estudar de que jeito para a faculdade? Eu não tenho. Ela, é o seguinte, faz o vestibular, tu passa, tu vai à secretaria, diz que tu é atleta do Guarani, você tem 100% de bolsa. Na Unicruz. Na Unicruz. Eu falei, você está falando verdade, assim? Ela disse, tu acha que tu tem cara de mentirosa? Ela brincou comigo assim, eu sou professora há anos. E eu fui ver na secretaria e realmente, comecei a estudar. Tinha um convênio do Guarani com a Unicruz, tinha cara. Para todos os estudantes, cara. Cara, foi meu sonho, cara. Tinha mais alguém que estudava? Eu, Acácio. O Acácio. O Adilson, que jogou aqui, do zagueiro. Adilson, quarto zagueiro. Uns quantos faziam. E eu, aproveitei, passei e comecei. Física, fazer educação física, nesse processo do Guarani. Sim. E aí, quando termina a faculdade e tal, e coisas, eu tinha bem claro, eu vou estudar, vou ser preparador físico, vou jogar mais uns anos, vou pegar uma equipe e vou parar com 28 anos jogar bola e vou ser preparador físico. Esse é o meu ideal. Né? Planejou assim? Eu queria ser preparador físico. Eu conheci o Brás lá, me encantei mais, porque o Brás tinha essa coisa, né? E falei, é isso que eu quero fazer. Bom, vim para cá e nesse processo eu passei no banco. Tentei várias coisas, passei no Meridional. Meridional. E daí eu fazia faculdade e no banco. E fazendo as coisas. E o pessoal me convidou para jogar no Moleque Travesso. Moleque Travesso Futsal. E o Paulinho gozava. Time do Padilha. Isso, Carlos Alberto Padilha, presidente. Isso mesmo, eu ia jogar lá. E o Paulinho, que é da Unicred, lá gozava comigo, dizia, tu é boleiro, é meu reserva. Soares dizia, tu é meu reserva. Eu jogava o Jamal, ele deu reserva, eu entrava e tal. E eu era muito crítico. E eu me lembro do treinador, eu vou fugir o nome dele. Nós treinávamos no SESI lá. E um dia ele pegou e disse, não, fazer uma barreira assim, assim. E eu questionei ele, mas e se o cara faz isso? Não, o treinador sou eu. Eu sei, não, entendi que sou o treinador. Só que se eu estou do outro lado, eu já não ponho 3, eu ponho 2, outro assim, assim, assado. Tu quer inventar? Eu falei, não, eu estou querendo dificultar e tal. Ele não gostou muito. E isso foi despertando. E foi indo, eu falei, sabe uma coisa? Eu tinha idade de jogar. E eu falei, mas eu estou fazendo faculdade. Eu estudava, eu gosto de fazer as coisas, eu vou pegar aqui para treinar então. Se quer que eu jogasse, eu disse, não, eu vou treinar. E foi assim que comecei a treinar no Amador. E a melhor equipe era a de vocês, que era da Silencar. Tu, Salsinho, Joãozinho, né, Fischer, era o melhor time. Darcizinho, Sereta, Celcinho, cara. E sempre eles perdiam. Eu cheguei, acho que 4 semifinal, as 4 eu perdi para Silencar. Eu perdia sempre, né? Porque era um jogo único. Sim, né? sim. E eu disse, puxa vida, eu me lembro que era o Delcino Vargas, e eu disse, tem que mudar, tem que ser 2 jogos e tinha que ser e tal. Ele, não pode. E perdia em morte súbita, perdia no detalhe. Mas perdia. Sim. A gente conseguiu mudar isso, né? E aí já estava treinando quem? Eu treinei daí o time lá do Arsenal. E daí quando eu fui para uma padaria modelo, eu falei para você, tem que ser assim. E você tem que treinar. Você não ganha nunca deles. Eles não treinam, mas eles têm muito conhecimento. Vocês têm que treinar, se você não consegue. Aí a gente conseguiu equilibrar um pouquinho. Aí no momento que a gente conseguiu, a gente foi campeão municipal naquele ano, era um casão, foi campeão, surgiu a ideia de fazer na RBS. E aí tinha a padaria modelo que estudava a Granoli. E aí eram os mesmos quase atletas, os melhores de Juiz, mais os Silencar, os melhores atletas, né? E eu, naquele ano, eu falei, então é o seguinte, eu não vou ter nenhum dos dois, porque era briga, ou tu treina tu treina lá o modelo, ou tu treina a Granoli. Eu era amigo do Sumitsu e era amigo do... E eu falei uma coisa, eu não vou treinar nenhum dos dois, esse ano eu vou só observar e vou fazer a seleção do campeonato para a Taça RBS, de Juiz. E os caras aceitaram a ideia, que aquele ano não treinasse as equipes, e comecei a montar
atletas. Quando terminou, eu fiz isso. Certo. A CBS, a gente foi até a final, e eu me lembro que jogamos contra o time, não era o Jovem, mas eram os caras, era praticamente o time do Jovem de Santa Maria, jogava em Tupã, que era no Emerson, Macaco lá. Levamos lá 10. Não vi uma cor da bola. Quando era pequena, era chute a gol, perdemos. Eu falei, não pode. Falamos, treinamos, viemos jogar aqui. Foi 3-2, acho que eles ganharam de nós. Daí o Macaco disse, o que vocês fizeram? Não. Expliquei para eles, cara, esse time, se vocês botar na bronze, vocês vão bem. E eu falei, tu tá brincando? Não, esse time, se botar mais alguns, vocês vão na bronze. Aí começou os projetos, na Unisvi, vamos fazer, e a gente colocou. Aí que veio da Damásio, veio aquele pessoal, e a gente ficou em 5º lugar. Daí teve aquele processo de, subir, não quiseram, daí bronze, prata, ouro. E quando nós chegaram na prata para ouro, eu sabia que existia um processo de, a equipe da ouro tem que ter uma equipe juvenil de futsal. E ali na CF, meio que eles estavam meio que não de boicotando, mas não queriam que eu entrasse. Achavam que eu queria trazer todo o pessoal da Unisvi ali para dentro, não gostaram muito da ideia. E eu já estava lá no Unisvi e fiz um projeto de base no São Luís de juvenil. E quando terminou, exatamente a CF subiu para ouro. E eles não sabiam que tinha que ter uma base. E eu fiz o projeto lá, e eu me lembro que falei com o Biné, o Justino Paul, assim, e eles me perguntaram, vamos deixar, acho que a gente tem que apoiar, mas vamos pedir a base. Quando chamaram a diretoria da CF, falaram para eles, a gente vai apoiar vocês, só que a educação física que é a base. E eles meio que, graças a Deus. Sim. E aí nós ficamos 10 anos fazendo esse projeto. Foram 10 anos, 10 anos. 10 anos, formando vários atletas. E daí, qual era a minha preocupação? Que o atleta que saísse de Juiz, ele pudesse jogar em qualquer lugar. Se fosse jogar na Espanha, ele tinha que saber todo o sistema. Então, eu ensinava todo o sistema, eu ensinava tudo para os meninos, conseguia bolsa de estudos, era um negócio muito profissional. E aí, trabalhamos isso, e os guris saíam. Aí, no melhor do nosso projeto, de anos assim, a gente formou uma equipe excelente, que era o Ricardo, o Eduardo, que era o filho do Vambi, que era muito bom, o Felipe, que o Xeri, que depois jogou no Inter, tinha o Mano, tinha o Fernandinho. Eu tinha exatamente um time estadual que eu trabalhei para chegar aquele ano a ser campeão. Os 5 chegaram para o professor, o Felipe vai fazer teste no Inter, vai passar. Não, cara, vai passar. O Mano vai fazer teste do Atlântico, vai passar. O Ricardo vai fazer teste, vai passar. O Fernandinho vai fazer teste do Gaúcho, vai passar. Cara, 5 passaram. E eu fiquei, chamei os meninos, gente, nós ficamos com, o que vocês dizem? Falou, vamos, cara. Aí comecei a pedir para o Adilson, o treino pobre, dar um apartamento para captar meninos para vir para cá, para montar. Aí montamos. Não deu mais o período, porque a gente tinha um processo, estava difícil, e realmente, o custo era alto, a gente entende isso, mas foi um período muito bom, de 10 anos. Vida, 10 então, anos. E aí, que essa coisa de projeto, né? Então, foi um projeto que a gente iniciou, e aí entrou Santa Bárbara, treinei outras equipes em Catuípe, fui treinando, treinei Cruz Alta, né, os caras me procuravam muito. E eu era ligado ao futebol. Mas eu estudava muito futsal. Fiz curso com um dos melhores treinadores. Todos os treinadores de ponta eu fiz. Eu fiz minha pós-graduação no Rio de Janeiro. Olha só. Eu fiz a minha pós no Rio de Janeiro, e aí, que era o Paulinho Bussalem, treinador da CBS. E então, né, esses caras tudo fiz curso. O curso era não sei onde, eu ia atrás, eu ia fazer curso. Então eu tinha, né, o PC, vinha Catipe ali, eu me lembro, uma vez ele me convidou, e eu pedi para fazer uma entrevista com ele. Ele me fez 3 perguntas. E eu respondi as 3 perguntas. Ele disse, tu pode vir. Se eu errasse as 3 perguntas, a resposta... Que tipo de pergunta? Técnica, tática? Tática. De futsal? De futsal, tática. Tipo, situação de jogo. O que eu pensava sobre tal situação. Não brinca. Sim, porque ele perguntou... Porque ele... Para não perder tempo, né? Por que ia perder tempo? Era a feira deles, lá vinha um cara me incomodar. Então ele fez 3 já para me tirar. Ele é direto, ele né? é direto. Você não manda recado. Porque eu sabia que ele estudava sobre futebol americano, que é a questão de linhas, né? Eu li na 0 hora, eu li e eu estudava. Porque eu também fazia essa relação sobre a pressão da bola e como fazer, né? Quando eles tinham jogos, eles deixavam nas paredes algumas coisas de tática. Eu virava, como é que é o vestiário? Como é que os bastidores de time grande?
Eu ligava os caras. Não, tu é muito... Eu nunca vou esquecer, Osmar. Santa Bárbara, tu fazia treinos de nós com um a menos ou com um a mais, né, o adversário, para viver uma situação de jogo que acabava acontecendo. Era o tempo que tu ficava 3 minutos sem. E porque, né? porque uma coisa que eu aprendi com treinadores assim, ó. Muito metódico, né, Osmar? Eu sou e tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E no futsal, assim, ó, não existe jogar sem regra. Tu tem que saber a regra. E eu estudava a regra. Sim. Aonde tinha eu fazia uma jogada de substituição da regra, né, que eu vi e eu melhorei aquilo lá. E eu fazia tão bem que os caras davam falta. E eu discutia com o cara, aonde está a falta? Que era tão rápida a jogada, né? Claro que eu burlava. Sim, o cara tinha que sair, sentava e o outro entrava. Porque na verdade, o que eu fazia? Eu saía 2 da quadra e entrava 1. Tá. Só que esse que entrava, tipo, ele ia tomar uma água e voltava. Ele saía, né, eu burlava, e o marcador, porque tu via sair 2 da quadra e entravam lá pro outro lado, o cara ficava olhando. Nessa fração de segundo, a bola ia tocar naquele cara que entrava no outro lado. Tirava a atenção da marcação com os dois que E eu fazia em saíam. alguns momentos críticos do jogo, né? Então eu preparava os guris. Muito bom. Teve uma situação que eu treinava, questão de... Nós tinha 3 minutos para virar um jogo, eu botava no placar, ó. Eu narrava o jogo para os meus atletas, assim, ó. O jogo é em tal lugar, é contra o Atlântico, a classificação, nossa, precisa ser hoje, tá? Tá 2-1 para ele, nós temos 3 minutos para virar o jogo. Tira a goleira. Aí eu fazia o jogo, o cara ficava lá marcando a goleira. Aí um dia eu chamei Jacques, pega aquela goleira, abre aquele portão e joga a goleira lá fora. Aí mandei meu goleiro, tem goleira lá? Não, o senhor tirou. Então esquece que tem goleiro. Ou eu faço gol, ou eu levo o gol e nós estamos classificados. Então, para entrar, eu fazia isso com os atletas, né? Eu levava eles num nível de treinamento muito alto, né? E no início foi muito difícil, mas depois eles sabiam. Eu dizia, entrou, treinou. Mas aí treino eu sou um pouco assim, né? De ter isso. Mas muito ensaio, né? O futsal tinha disso. De ganhar faltando 10 segundos, de não dar o chutão. Isso, para mim, está muito presente nos teus treinos, né, Osmar? E eu trabalho muito essas questões, assim, táticas de jogo, porque eu sempre gostei disso, né? E legal hoje, né? Que hoje eu volto para o campo, né? Tenho saudade do salão, né? Gosto muito do salão, você quer trabalhar. Fiz um retorno agora, um pouco tempo atrás, com o Ouro Verde. Peguei... do nada, assim, e já tinha um time. E aí, pelo que já tinha um time muito legal, né? Sim. Que ia dar alguma coisa. Mas daí não deu certo, não tem como eu ir contra a correnteza. E aí, no campo, agora que está no trabalho de projeto... Esse é o nosso assunto final, Osmar. Mas só para não deixar escapar, o lance do projeto do futsal, ele está ali, está hibernando. Sim. Se aparecer alguém interessado, tu tira de novo da gaveta. Porque eu gosto, eu faço muitos apontamentos, só não escrevi um livro, é um desejo meu escrever livros mais gerais, assim, mas no futsal tem muita coisa que eu criei, que eu fiz, que eu li, que eu guardei. Sim. Eu tenho coisa do tempo do Barata. Puxa vida. Né? E, por coincidência, o Barata era sobrinho de uma irmã aqui conversando com ela, assim, mas o Barata é meu sobrinho. Capaz. Eu falei para ela, me mandou um monte de material de futsal. O Barata era à frente do tempo dele, assim, muito, em termos de... o tempo da enxuta, né? Jogar com Bela, com esses caras, né? E ele tinha uns treinos muito, muito bons, né? Todos esses caras. Então, eu aproveitava todos esses momentos. Eu aproveitava. Né? Eu aprendi, assim, que ele no Barata, assim, que um dia ele falou que ele olhava outros esportes para trazer coisas, né? Então, do vôlei, no treinamento do vôlei, ele trouxe uma questão de reposição de bola, né? Que tinha um monte de bola na rede, então o cara botar e cortar e tal, ele pegava ali. E ele pegou aquilo lá para botar a situação de ataque, né? Então, tu 4 contra 13, né? E pegava a bola e ia tocando, é que não parava. E ele marcava o tempo. E eu comecei a trabalhar isso. Com 2 bolas, né? Eles sabiam que a bola vai entrar. Eu comecei meio que viajar em algumas coisas, mas os meus atletas ficavam muito atentos. Osmar, e o legal é tu ver depois no jogo aquilo se confirmar. A bola coisas. Entrar, e que não é por acaso, né? Eu me lembro um jogo, aí foi num jogo adulto, nós e time lá em
em Pelotas, nós tínhamos que ganhar o jogo tá igual, e tinha uma situação que eu tirava o meu goleiro, ele parava. Hoje os caras estão fazendo. Ele não ficava no meio, eu botava o goleiro numa ala ou lá no fundo. E trazia fazia a função de armador. E era jogada de escanteio, faltando, sei lá, 20 segundos. O jogo estava empatado. E era o Roberto, o goleiro. E ele batia bem. E eu fiz a jogada e o Roberto deu no ângulo. Os caras não acreditavam, o Roberto fez o gol. Em 20 segundos, ganhei de escalar em Pelotas com uma jogada, porque eu fiz a jogada com o goleiro. Insistiu na repetição, que bacana. Osmar, o São Luís, né, volta a fazer parte da tua vida, falando a mesma língua que o Lauro Haas, vocês se entenderam nesse sentido, acha que isso pesa bastante, né? E a autonomia que vocês ganharam também. Quando eu falo vocês, é toda não, a equipe, todo né? o grupo de vocês, né? Mas que tem você e o Paulo, Paulo, né? no comando. Que é uma parceria longa aí, o Paulo da escola, né? A gente tem afinidades, discute muitas coisas, mas a gente tem uma afinidade de respeito muito mútuo entre eu e o Paulo, que é uma amizade antiga, né? Puxa vida. E o projeto do São Luís, ele veio nos convidando para assumir a escola, né, do São Luís. Eu entendi o projeto, no primeiro momento eu e o Paulo ficamos assim, não ia dar certo e tal. E eu disse para o Lauro, Lauro, eu até faço, ajudo aí, assessoria e tal, mas eu não posso assumir hoje, não tem como. Né? Com o projeto nosso andamento, não tem como. E até no primeiro momento eu disse, Márcio, se não for com vocês, eu tenho que estudar melhor a situação e tal. Me dá mais uns meses aí, para tentar convencer o Paulo para ver como é que nós podíamos trabalhar nisso. Sim. E foi numa conversa dessa que o Lauro falou, olha, vamos tentar fazer assim, e o Paulo, se tivesse continuidade, com base, ele, mas o que vocês têm na base? Nós temos esse projeto. E ele disse, mas por que vocês não falaram isso antes? E aí, vamos fazer. Então, a ideia, daí tem que fazer um contrato, tem que mostrar as coisas, porque não é fácil. A crítica vem, Luiz. O pessoal, como é que o São Luís vai fazer parceria com uma escola de futebol? Mas com o Osmar e com o Paulo. O São Luís é muito maior que o Osmar e o Paulo. E é. Não, mas o que o São Luís está querendo era contratar pessoas que eles acreditavam que o processo ia ser desenvolvido da forma como eles queriam. E é isso que eu ajustei com o Lauro, com o Luciano, eu conversei bastante, com a ideia de continuidade do São Luís, e eu do que estou fazendo. A gente não fez muita coisa ainda, tem muita coisa para fazer. Mas na base a gente já traçou uma linha de conduta que é difícil fazer. A gente vem de 2 resultados negativos e vira isso. Como é que tu vira isso em pouco tempo? Porque tem trabalho, porque tem um treinador que tem experiência, 10 anos de Grêmio, que estuda, que tem mestrado. Tu tem clareza que não foi o acaso, essas histórias que a gente vê que só o futebol permite, né? Viradas malucas, não, Luiz, tem... Sabe por que perdeu as 2 primeiras e sabe por que chegou depois. Não, houve uma virada, houve comprometimento, o grupo é qualificado. Os gritos tem lá no São Luís, porque os caras fazem muito antes. Então, se o grito pode jogar no São Luís, não, amanhã não. Essa é a pergunta. Não pode, daqui 2, 3 anos. Eles têm condições de estar no grupo. Essa discussão que tem jogador aqui em Juí que pode ir lá e fazer melhor que os que são contratados do Eu não estou norte. descaracterizando os gritos que estão em outros lugares querendo espaço. Sim. Mas, Luiz, nada. Toda que eu te falei de história, eu tive que provar em vários lugares e às vezes não consegue. E os caras querem jogar 1 ano e acham que já podem... Não é. O São Luís é Série D, profissional, existe todo um trabalho, né? Não é fácil, né? Pensa um treinador assumir o São Luís e botar 8, 7 meninos jogar na base. Não se sustenta. Numa Copa agora talvez consiga colocar meninos jogar. Sim. Mas o São Luís quer ser campeão. Então, como é que é queimar o guri? O meu sonho é nós fomentar aqui e nós poder fomentar meninos da região aqui e o guri vir para cá com condições de já entrar no São Luís. O São Luís talvez no ano que vem disse, olha, nós temos que contratar 15, 18, porque 10 eu tenho aqui. Já para o ano que vem? Já para o ano que vem é possível tu ter atletas para fazer esse trabalho. Aí sim o São Luís, porque o que a gente pensa em termos de categoria de base? É trazer para eles vir uma Copa desse nível, trazer atletas num perfil muito forte, num perfil que tem o DNA do São Luís,
que não se assuste com a torcida é muito exigente. Aqui todo mundo jogou futebol, Luiz. Não adianta, tu não engana, não adianta tu trazer um cara que... Não, os caras sabem. O amador aqui é muito forte. A geral não aceita não qualquer aceita, um, hein, mano? Não aceita. Não adianta. Eu joguei com os caras, eu sei como é que é. Os caras vêm, eu mesmo aceito. Se eu entro em campo, eu não quero perder, Luiz. Eu também sou assim. Eu joguei na Amadora, eu sei como é que é as coisas. Tu acha que uma Copa dá esse... Dá visibilidade, Luiz, e dá coisa. Por isso que eu convido, às vezes, a comunidade a assistir os meninos. Sim. Com o intuito de dizer, ó, bom, tem futuro. Não, às vezes pode até criticar, não vejo problema de criticar. A questão é que eu vejo assim, ó, não, aí tem trabalho. Não, aí tem uma coisa. Não, os gringos, lá quando eu pedi 5-0 pro Juventude, eu falei com o diretor, eu disse para ele, cara, eu gostei do time de vocês. Sim. Levando 5. Hoje deve estar pensando assim, ó, aqueles times que levou 5 não perdeu mais. E nós estamos classificados, nós estamos jogando com o Aimoré daqui a um tempo, né? Com a possibilidade de se decidir em casa. É lógico que o Aimoré hoje está na nossa frente na formação, todos os times estão, mas os que estão classificados, talvez nós somos mais novos. Mas independente do resultado desse ano, o trabalho seria esse. Vocês não desviam um milímetro. Tanto é, Luiz, que a gente tinha feito a Copa Maravilha em janeiro, em função da pandemia, ficou para julho. A gente deixou um grupo trabalhando em Juiz, né, que a gente achou que estava já jogando, e o grupo que não vinha atuando. Eu levei 20 atletas, eu, o auxiliar do antes, que é o Fernando, e o João, treinador de goleiro. Nós 3 levamos esse grupo jogar lá em Maravilha. Fomos classificados para o Ipiranga, que é a base que está no estadual. Perdemos 1-0, um jogaço. Os guris entenderam. O que a gente fez, Luiz, assim, para deixar claro? Eu tenho um grupo de limite de idade, que é os 2005, e tenho um grupo já entrando em 2006. Se tu perguntar, para o ano que vem, eu já tenho uma equipe montada para o ano que vem, 2006. Que é o Sub-17. Que é o Sub-17 do ano que vem. E esses que vão estourar a idade... Vai ser o Sub-19. Que vai entrar no estadual também. Também. A ideia, ano que vem, é ter 2. E aí no outro ano nós ter 3. Aí é Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Esse time de Maravilha, tu prepara já? Já, para o ano que vem, eu recebo em torno de 10 ligação de guris de todo lugar já, do estado e fora do estado, querendo. A marca São Luís é muito forte. Percebeu isso, Osmar? Bastante. É gritante a diferença. Se fosse talvez não diminuir do Ouro Verde, mas se fosse com Ouro Verde, com só CFE. Sim. Não, o apelo é outro. Certo. Por isso que a marca São Luís é muito forte. Eu acho que tem que ser trabalhada essa questão. O São Luís vai crescer muito. Porque se o São Luís conseguir ter essa visibilidade, e estou vendo que o empresariado de Juiz está entendendo isso, olha, vai ter boas coisas no futuro aí, porque a Colar respira futebol. E quando tem uma coisa bem feita, cara, o Teatro de Jubilar tem assistir um bom jogo, um futebol. O pessoal gosta de futebol, mas gosta de um bom futebol. É essa que tem que entender aqui em Juiz. O pessoal gosta de futebol, mas quem joga bem. Bem jogado. Bem jogado. O João Schmidt, o Joãozinho, teve aqui outro dia e falou, estou largando, não quero ver o meu Grêmio na TV. É isso. Porque não está bem jogado. E Juiz é isso. Né? O pessoal entra aí, quando meu pai vai falar contigo, eu fiquei pensando, cara, Wilson Mindé, eu fico olhando lá, Tarcísio, Guilherme, Dunga, Bonamigo, Chico, né? Eduardo Goleiro, tem Chibinha, tem Jair Galvão, Bete, cara, Cebolinha. Eu me lembro que aqui nós fazia o combinado no final do ano, tempo do luto, né? Era 2 times. Sim. Era notava ali. Sim. Hoje não tem. Tem alguns, né? Tem o Léo, que tá voltando, que jogou fora. Tu não enche a mão como tu enchia. Tem meninos bons. Nós temos hoje o filho do Godoy, o Iago, que está no São Paulo, começou com nós na escolinha. Sim. Mas é muito esporádico. Tem talento, ótimo. Não tem juiense espalhado pelo Brasil, aí em Inter, Grêmio? É muito pouco. Pouco em relação a esse período. Certo. É muito pouco em relação a isso. Tem. Por quê? É lógico, sabe que a tecnologia mudou, o apelo também não é só futebol, mas tem gente que gosta de futebol e tem gente que não tem oportunidade. Nós damos oportunidade. Aqui em Juiz nós damos... A gente foi muito criticado. Não pega o cara de Juiz. Não, nós fizemos vários peneirões, convidamos para treinar lá, só nos ligar. Só que se os caras não querem treinar, muitas vezes os caras não querem se comprometer com o horário, não querem perder alguns vícios, né? Querem treinar e ir para a noite, querem jogar, não querem estudar. Cara,
Não dá. Sim. Não casa, entende? Certo. Não tem como. Sim. Tem um comprometimento. Se eu vou nós vamos agora jogar em tal lugar, tu vai vestir a camisa do São Luís, no hotel, cara, postura, tu tem que. Cara, tá linkado essas coisas. Sim. Não tem. Muito formação, cidadão. Formação cidadã. Osmar, obrigado por ter compartilhado aqui, meu amigão. Tá? Ô, que bom te ouvir. Bom. Essa parte, esse recorte que tu fez, né? Recupera só o nome da mãe. Maria Eli Laureano, né? A Dona Maria, olha só, cara, o que ela fez, né? Ela fez. E ter conversado também sobre isso aqui. Minha que família não é... hoje, minha esposa, né? Meus filhos, que também, claro, com certeza, hoje me esteio, né? Minha esposa, que anos juntos, né? Claro. Meus filhos que me acompanham, né? É uma coisa muito presente. Vivem muito isso contigo também. E sofreram, né? Muito comigo, porque... Claro. Eu ausentei bastante, né, Luiz? Sim. Viajei muito, ausentei bastante, sim, né? Sim. Então, foi fácil construir. Então, aí... Tem algumas entrevistas que a gente diz que vai ter parte 2 e 3 ou 4. Uma delas é com Osmar Laureano, professor Osmar, o Osmarzinho, hoje aqui nos dando essa alegria de visitar a Casa da Terra Vermelha e participar aqui do nosso projeto. A sugestão é aquela de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, a entrevista, se achar que vale. Também deixar um comentário ou um simples, mas bem importante, legal, uma curtida. E a gente segue em contato. Até a próxima.